Eu sempre assisti Malhação, sabe aquela novelinha teen lá da Globo, que começou lá nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, que o próprio nome diz, né, Malhação, povo sarado, por malhar e tal. Era uma novela que sempre procurou muito falar sobre o corpo, né, sempre tinha pessoas muito bonitas, pessoas muito esbeltas, e a novelinha sempre teve esse apego de uma juventude idealizada Globo, digamos assim, que tomava suco, que não bebia, que não fazia besteira, que tinha muita coisinha foi bem folhetim, né? Eu brigo com o fulano, eu brigo com o cicrano e tenho fazendo traições, fazendo briguinhas, né? Mas eu sempre assisti porque eu sempre gostei de ver como a Globo entendia a adolescência, como a Globo entendia a juventude que estava sendo retratada ali, né? Então eu sempre acompanhei. Tem um período que eu acompanhava mais, que eu via mais, tem um período que eu via menos. E aí teve uma época que eu comecei a ver cada vez menos, porque as histórias estavam ficando ruins, realmente ruins, assim. Muito bobas, muito simplórias, muito folhetim demais, sabe? Então eu fiquei muito animado quando eu vi que a Malhação, esse ano 2017, teve uma renovação, né? Teve uma nova versão dela, mudaram autores, mudaram a equipe de produção, mudaram os atores, mudaram tudo e fizeram uma versão tipo um pouco mais realista, digamos, da adolescência, que é botar pessoas normais, são 5 protagonistas, 5 meninas que se conheceram, enquanto uma está tendo um bebê no metrô, um dia de chuva, de caos na cidade de São Paulo. Isso também é interessante, porque eles modificaram sempre as histórias que passavam no Rio de Janeiro, eles modificaram para o núcleo, para São Paulo, dar realidades diferentes, né? Tentam mostrar problemáticas um pouco mais interessantes, né? Já começando pelas meninas, que são uma é negra, uma asiática, tem mais contato social, outra tem menos contato social, tem uma patricinha que não é tão patricinha, é mais roqueira. Então, tipo, eles tentaram fazer essa variação, realmente fazer a diferença entre elas, e os plots também tentaram ser um pouco menos bobos, menos simplórios, né? Eu resolvi fazer esse vídeo exatamente por um plot que eu vi que foi muito ligado ao que aconteceu no mês de setembro, que era o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é uma atividade, né, feita por psicólogos e por organizações para levantar a temática sobre o suicídio, né? E a Malhação esse ano ela fez uma coisa muito interessante, porque uma coisa que a Malhação sempre me encheu o saco, que eu não gostei muito, quando a Malhação resolveu fazer uma campanha de alguma coisa, é aquela coisa bem exagerada, bem didática, né? Com folders, com faixa, tipo, parecia uma campanha feita por uma escola querendo ser doutrinadora, assim, querendo mostrar, é assim, é assim que faz. Dessa vez ela fez uma coisa diferente. Ela botou uma personagem, que é a Clara, que ela tá tendo problemas porque os pais se separaram e a mãe não liga muito para ela e o pai também não liga muito para ela, o outro pai estava distante, tinha tido brigas com a minha irmã e com as amigas, então ela estava num período muito conturbado da vida dela. E quando ela começa a se reaproximar da minha irmã, a minha irmã descobre que ela está se cortando, ela está se machucando na barriga. E a Clara não quer falar sobre isso, ela não quer que a minha irmã, que é a Lika, que é uma das protagonistas da história, se meta nessa história. E é interessante porque assim, você está tratando sobre uma questão, uma temática aí, sobre um ponto que é pessoas que estão passando problemas psicológicos e nem sabem por que começam a se cortar para tentar aliviar o sofrimento da carga psicológica que estão levando, né? E isso é um dos primeiros pontos, os primeiros sintomas de alguém que está com um problema psicológico que pode levar, quem sabe, lá na frente, a pessoa querer fazer um suicídio, né? Então eu achei uma temática, uma forma muito interessante de trabalhar isso, porque você não trabalha didaticamente, você trabalha mostrando como é a realidade das coisas, como é a vida das pessoas. E no caso, na história, a Lika tenta fazer com que a menina se abra, fale para os pais, fale para a mãe, e no final das contas ela acaba falando para mãe da Lika, para a mãe da amiga, e a mãe da amiga tenta falar com a mãe, né? Elas se juntam e vão falar com a mãe da menina que está passando por esse problema, e a mãe da menina não. A mesma coisa. Acha que a menina está fazendo ela passar vergonha porque falou para os outros, em vez de falar direto para ela, e só vê o próprio umbigo, né? Que é um problema que acontece muito com pais que só veem o próprio umbigo e não vê os problemas que o filho está passando. Fica achando que tudo tem a ver com eles, né? O pai dela, quando entra em contato com o pai que estava viajando e diz, ele retorna e conversa com ela, e aí dá aquele apoio moral, aquele apoio psicológico que a menina precisa, né? Eu acho interessantíssimo essa forma de abordar, assim. O Setembro Amarelo é uma campanha muito interessante, né? Falar sobre suicídio é uma coisa muito importante. A gente teve 13 razões por quê, né? Fez tanto sucesso no início do ano,
e que fala sobre suicídio. Eu tenho meus poréns, tem algumas coisas que eu não curto muito no 13 Razões Por Quê, mas no geral é uma série que vale a pena pela coisa de você poder falar sobre um tema tão importante e tão chocante e que acontece muito entre adolescentes com problemas realmente psicológicos, né? Nisso a Malhação, para mim, acertou bastante. E eu estou gostando muito dessa nova versão, porque todo ano a Malhação faz uma renovação também de atores e de plots e de histórias. Eu espero que ano que vem continue, porque esse viés sobre adolescentes é muito bom. Para quem tem um ranço ainda com Malhação, eu sei a história de adolescente, às vezes pessoa com 30 anos, 40 anos não tem mais interesse nisso. Mas assista, para você ver como as histórias estão diferentes e como é importante ter uma visão diferente sobre a adolescência, né? Pois é, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio, sobre malhação, coisas que teoricamente seriam tão unidas, mas que quando tem bons autores, pessoas interessadas, acontece, né? Se você gostou desse vídeo, é aquela velha historinha, né? Inscreve-se no canal aí, curte o vídeo e compartilha, né? Porque é um tema interessante de se discutir. E diga aí nos comentários se você assiste Malhação, ou se você não assistia, ou você ficou com vontade de assistir. O que é que você acha do Setembro Amarelo, o que é que você acha de falar sobre isso, sobre suicídio, sobre essas questões no meio de ficção, né? Boa semana pra você, tchau!